Olá, você acompanha a partir de agora o debate nacional. Em uma reunião do alto comando em 69 para definir quem seria o próximo presidente militar, em substituição ao general Arthur da Costa e Silva, o general Emílio Garrastazu Médici sugeriu o nome de Jarbas Passarinho. De imediato, a indicação foi vetada pelo general Orlando Geisel, que teria dito, abre aspas, eu não tenho nada contra o Passarinho, acho ele muito inteligente e capaz, mas não bato continência para coronel, fecha aspas. Essa história me foi contada pelo próprio Jarbas Passarinho e deixa claro que o regime que durou 21 anos no país se tratava de uma república de generais. Hoje, 40 anos após o movimento que depôs João Goulart, o Brasil vive em plena normalidade democrática. O Exército cumpre suas funções constitucionais de garantir a defesa do país. Mas será que a carreira militar ainda é uma boa opção para os jovens, como foi nas décadas de 60 e 70? O país deve ou não priorizar os investimentos na área militar? Numa era de guerras tecnológicas feitas à distância, qual deve ser a função da tropa? Ajudar no combate ao narcotráfico? Na reconstrução de pontes e estradas? Para responder essas e outras questões, o debate nacional de hoje conta aqui em Brasília com as presenças do general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, chefe do Centro de Comunicação Social do Exército, e do senador pelo PSB do Amapá, João Capiberibe. Em São Paulo, nosso convidado é o coronel Geraldo Leba Cavanhari Filho. E no Rio de Janeiro, o coronel Luiz de Alencar Araripe, ex-oficial-chefe de Estado-Maior e assessor do Conselho de Segurança Nacional no período de 79 a 85. Boa noite a todos vocês que estão participando aqui do debate nacional. General Augusto, qual o papel das Forças Armadas na democracia? Bom, nós podemos definir o papel das Forças Armadas utilizando um slogan que aparece na maioria dos nossos produtos de comunicação social. É o braço forte e a mão amiga. O braço forte, definido pelas nossas missões constitucionais, defender a pátria, garantir os poderes constitucionais, garantir a lei e a ordem. E a mão amiga, que é o emprego das Forças Armadas no desenvolvimento do país, em auxílio ao desenvolvimento do país. E aí tem inúmeras facetas, é a construção de estradas, a distribuição de água no Nordeste, a distribuição de cesta básica. As Forças Armadas têm participado ativamente do programa Fome Zero, é a disponibilidade permanente nas situações de calamidade, é o sistema de saúde da Amazônia, que também atende indiscriminadamente a toda a população, até porque em alguns lugares da Amazônia as Forças Armadas são a única presença do Estado. Então eu acho que o papel do Exército na democracia inclui um leque de missões que vai desde a sua preparação operacional até a sua participação ativa na vida do país. Senador João Capiberibe, a questão aí da região amazônica, o senhor que foi governador do Amapá deve saber bem os problemas ali de fronteira, principalmente a questão da Colômbia, da guerrilha colombiana que às vezes atua dentro do Brasil. O Exército vem combatendo essas invasões de maneira adequada? O Brasil vem defendendo bem aquela região? Olha, eu gostaria de situar esse debate de uma maneira mais ampla. Num contexto de globalização, num contexto de acontecimento de novos fenômenos, da guerrilha, do terrorismo, do narcotráfico, nós temos obrigação de colocar na agenda um repensar das nossas Forças Armadas. Acho que o papel que tem cumprido é um papel importante, mas o Brasil, ao longo do século XX, nós não tivemos problema com nossos vizinhos. Nós não temos nenhum caso de conflito com os nossos vizinhos fronteiriços. Temos dois aviões que foram abatidos pela Colômbia. Sim, mas de confronto no século XX é muito mais recente, né, nos últimos anos. Esse problema do narcotráfico, né? É mais voltado para o narcotráfico. Mas o que eu coloco é que nós temos que, já como estamos fazendo com o CIVAM, que já tem uma função de produzir informações, me parece que nós temos que pegar nossos exércitos, não só o exército, a marinha, a aeronáutica, o conjunto de nossas forças, integrá-la com uma visão indutora do desenvolvimento. Fazer com que
nossas forças possam se integrar às comunidades em que atuam, transferir a elas conhecimento, tecnologias. Esse é um aspecto. O outro seria reforçar nossas fronteiras de uma forma coadjuvante, ou seja, trabalhar apoiando a segurança interna, apoiar a Polícia Federal ao longo de nossa fronteira. Por que eu digo isso? Nós estamos vivendo uma experiência. Nós tivemos, ao longo desses últimos anos, um contrabando que terminou sendo até, de alguma forma, benéfico, que foi a introdução de sementes transgênicas em grande quantidade, em grande volume, por nossas fronteiras. Assim como elas foram produtivas, poderia ter sido uma imensa sabotagem com o nosso agronegócio, que é uma atividade que prosperou nos últimos anos e que nós temos que ter certos cuidados, porque a concorrência é muito grande. Portanto, esse seria um aspecto de apoiar as forças de segurança interna. E eu diria que eu ficaria por aí, no primeiro momento, porque acho que tem um tema que me parece relevante, que é colocar também o Exército, não só o Exército, mas as três forças, no sentido de proteger o patrimônio ambiental da sociedade brasileira. Esse é um desdobramento que a gente pode... Bom, Coronel Araripe, o senhor que participou aí desse movimento de 64, que esteve junto aí com os governos militares, como é que o senhor vê o governo nas mãos dos civis hoje? Eu me permitiria primeiro fazer uma pequena correção. Eu, como coronel, fui chefe de uma seção do Estado-Maior do Exército. Bem, respondendo à sua pergunta, eu vejo que há uma modificação de todo o ambiente mundial e nacional. E o Exército não pode ficar ao arrepio dessa modificação. Então, as transformações que ele está sofrendo, e deve sofrer ainda, terão sempre em vista a evolução deste ambiente e, consequentemente, das missões que lhe devem ser atribuídas por lei. Me parece que essas missões devam ser discutidas e objeto de decisões dos órgãos competentes, vale dizer, do Congresso. E as decisões sejam informadas por debates, estudos em todos os meios de inteligência do país. Vale dizer, as universidades, as assembleias, enfim, toda a comunidade pensante do país e mesmo o povo, para que disso resulte uma exata colocação das Forças Armadas neste ambiente a que eu estou me referindo, que é novo. General Cavanhari, Coronel Cavanhari, o senhor acha que o fim dos ministérios militares foi benéfico para as Forças Armadas? É óbvio. Bem, eu defendo essa posição da criação do Ministério da Defesa, que eu gostaria de dizer que a retomada do debate sobre a criação do Ministério da Defesa foi feita pela Unicamp durante um simpósio que foi realizado em março de 1987, quer dizer, no ano da Constituinte. E quando fomos chamados a participar de um debate, realizar uma palestra seguida de debate no Congresso Nacional, na Assembleia Nacional Constituinte, na Comissão de Segurança e Defesa do Estado e da Sociedade, apresentamos essa proposta, a proposta de criação do Ministério da Defesa. Nós tínhamos como fundamento básico para a criação do Ministério da Defesa, primeiro, que era o caminho mais curto para se exercer o controle civil sobre as Forças Armadas. E o segundo, criado o Ministério da Defesa, seria possível dar unidade de ação à execução da política de defesa. Porque nós temos uma política de defesa, tínhamos uma política de defesa, como temos hoje uma política de defesa, mas à época da existência de 4 ministérios, quer dizer, considerando o ENFA e mais os 3 ministérios militares, nós tínhamos uma política de defesa que era traduzida segundo a versão da Marinha, segunda a versão do Exército, segunda a versão da Força Aérea. Quer dizer, não tínhamos unidade na execução dessa política de defesa. Hoje não. Hoje nós já vemos que há mais um maior entendimento. Agora, é verdade que houve sempre esse entendimento entre as forças singulares, mas só que agora esse entendimento é um entendimento forçado por uma decisão política. O senhor concorda, general, com essa posição? O senhor acha que foi
benéfico ter aí um representante civil comandando, aí, unificando os interesses das Forças Armadas? Uma decisão política e que, dentro do contexto mundial, acompanhou um procedimento de várias nações, algumas até com expressão militar maior do que a nossa, e é uma decisão que não cabe ser discutida, ela tem que ser acatada. As forças se adaptaram rapidamente à existência do Ministério da Defesa. Concordo com o Coronel Cavanhari no aspecto de que as decisões agora são tomadas de uma forma mais conjunta e coordenada pelo Ministério da Defesa, e pouco a pouco nós estamos ainda nos habituando a trabalhar junto com o Ministério da Defesa, e pouco a pouco vai aumentar cada vez mais esse entrosamento, o papel do Ministério da Defesa cada vez vai ficar mais evidente, e eu acho que a decisão tem que ser cumprida e bem cumprida. Coronel Cavanhari, o senhor falou em controle civil das Forças Armadas. É necessário esse controle? Por quê? Claro, porque quem é o comandante-chefe das Forças Armadas? É o presidente da República. Quer dizer, já o simbolismo do controle civil é que o presidente da República exerce o comando efetivo sobre elas. Agora, por que tem de ser o controle civil? Porque as Forças Armadas existem e existem para atender ao poder político. E não podemos nos esquecer que o poder político não é um poder militar. O poder político é de natureza civil. Uhum. Agora, eu queria retomar essa questão do papel das Forças Armadas, porque o senador João Capiberibe estava dizendo agora há pouco de outras funções que o Exército poderia ocupar, inclusive no combate ao narcotráfico. Eu queria saber do Coronel Araripe se ele não teme uma contaminação do Exército atuando contra narcotraficantes, porque a gente vê a Polícia Civil, que está mais envolvida nesse combate, acaba sendo contaminada e você acaba tendo casos de envolvimento de policiais com os traficantes. Como é que o senhor vê essa questão? Essa contaminação seria inevitável. Ela é uma decorrente da função que se exerce e dos riscos que estão envolvidos nesse combate ao tráfico. Então seria extremamente nocivo para as Forças Armadas no cumprimento de suas missões para as quais elas são preparadas, e seria também nocivo para o combate ao narcotráfico, já que elas não serão nunca suficientemente preparadas para assumir funções policiais. Agora, o Exército americano tem atuado aí no combate ao tráfico. O senhor acha, senador, que dá para fazer uma operação em que essa contaminação não ocorra? Eu acho que, primeiro, que o Exército não deve se envolver no combate ao tráfico. Não, deve apoiar a Polícia Federal no controle de fronteira. Até porque nossas fronteiras são extremamente desprotegidas. Você vê na fronteira norte, lá no Amapá, no Oiapoque, nós temos um agente da Polícia Federal e temos uma companhia do Exército. Se nós integrarmos essa companhia sob a coordenação da Polícia Federal, nós tornamos muito mais efetiva a nossa presença, a presença do Estado brasileiro na fronteira. Na fronteira sul, o problema é o mesmo, e em toda a região da Venezuela, Colômbia, então ali praticamente nós não temos nenhum tipo de controle. Eu acho que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica pode contribuir enormemente produzindo informações, apoiando todo o conjunto de ações desenvolvidas pela segurança interna, mas nunca se envolver diretamente no combate ao narcotráfico, me parece que não seja a função, não é de maneira nenhuma função das Forças Armadas. Aliás, nós temos que repensar isso, colocar na nossa agenda, rediscutir nesse mundo globalizado, nessa formação de blocos econômicos. Por exemplo, nós estamos com o argentino, o Paraguai e o Uruguai, formamos o Mercosul. Como é que se dá a integração das nossas forças nesse pacto econômico? E com o fenômeno do terrorismo, por exemplo, as Forças Armadas americanas, depois do ataque terrorista
das Torres Gêmeas. Como é que fica, qual é a função das forças internas americanas, o Pentágono, né? O que é que ele está pensando? Não é? Porque a ação desenvolvida no Iraque, não é, foi quando atingiram a segurança americana, então eles partiram para fora. Não é? E o nosso país não disputa hegemonia militar. Nós não temos essa pretensão, até porque nossas forças, né, do ponto de vista tecnológico, não está nessa disputa. O que nós Não estamos... estão tão armados assim. Não, e também não está, não é uma potência hegemônica. Nós não seremos uma potência hegemônica, mesmo com o bloco econômico do Mercosul. O que nós estamos nos colocando é no campo econômico. O que nós queremos é espaço econômico. Como é que nós vamos integrar o conjunto de forças para que nos ajude a nos inserir no processo de globalização, no ponto de vista da economia e da melhoria da sociedade brasileira? Eu acho que esse é um ponto que nós devemos pensar, colocar na agenda, discutir e decidir. Coronel Cavanhares, o senhor teria uma pista para essa discussão? Quer dizer, um caminho que poderia ser trilhado? Bem, as Forças Armadas, elas podem ser empregadas, aliás, elas não devem ser empregadas no combate direto ao narcotráfico, mas elas podem ser empregadas de modo a colaborar com as forças que executam a missão principal no combate ao narcotráfico, que são as forças policiais, com colaborar no campo da inteligência e da logística. Isto as Forças Armadas podem fazer e devem fazer. Agora, não cabe a iniciativa às Forças Armadas do que devem fazer neste campo de combate ao narcotráfico. Essa iniciativa é do Poder Civil, é do governo federal essa iniciativa, em dizer o que elas devem fazer e como elas devem colaborar. Agora, a respeito do que o senador falou sobre a questão pensando no futuro da nossa condição de potência hegemônica. Bem, nós não somos potência hegemônica hoje porque não temos as condições necessárias para sermos. Nós somos uma potência média, não temos ainda o perfil de uma grande potência regional, teríamos de ter algumas condições para sermos reconhecidas como grande potência regional, condições geopolíticas nós não temos condições econômicas nem condições tecnológicas, e quanto mais condições militares. Mas o que nós não podemos descartar é que no futuro nós não possamos vir a ser hegemônicos. Podemos vir a ser hegemônicos, porque nós não podemos tomar uma decisão a priori no campo histórico, pensando que no futuro esse nosso comportamento e essa nossa atitude vai prevalecer. Nós não sabemos. Nós não sabemos qual vai ser o futuro do Brasil. General Augusto, o senhor concorda? Olha, eu queria fazer uma colocação sobre o que o senador Capiberibe colocou, da participação das Forças Armadas no combate ao narcotráfico, e também acrescentar as palavras do Coronel Cavanhares. Esse apoio logístico, esse apoio de inteligência, ele já é dado atualmente. Nós damos toda vez que é solicitado, toda vez que é possível, nós damos apoio de inteligência e apoio logístico à Polícia Federal ou a qualquer outro órgão de segurança pública que demande esse apoio. Esse apoio inclui comunicações, alojamento, transporte. Então, isso já acontece. Quanto à nossa participação mais efetiva, principalmente na área de fronteira, já está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei da autoria do senador César Borges, da Bahia, onde ele nos concede poder de polícia na área de fronteira, para que nós possamos combater, amparados legalmente, os ilícitos transacionais. Isso aí requer um estudo mais profundo, mas a verdade é que hoje, pelo texto constitucional, eu tenho certeza que o senador conhece melhor do que eu, o texto constitucional não contempla as Forças Armadas com poder de polícia. Então, as nossas atuações na chamada garantia da lei e da ordem... O que seria até temerário, né? Porque o soldado não é preparado para esse confronto. Não, exatamente. Sem considerar esse aspecto da preparação material, da preparação do ponto de vista operacional, para cumprir missões do tipo polícia, todas as vezes que nós temos sido empregados, e o próprio ministro da Defesa já caracterizou que hoje o nosso emprego nessa situação de crise é esporádico, é temporário, e sempre nós temos atuado com um amparo legal que nós consideramos bastante precário.
É um decreto que nos concedeu o poder de polícia nessas situações de crise. E isso não, perante alguns juristas, inclusive, que já se pronunciaram, isso não nos concede o amparo legal necessário para participar nesse tipo de operação. Então, nos falta, inclusive, constitucionalmente, o amparo para que possamos atuar nesse tipo de operações, inclusive na área de fronteira, onde muitas vezes, como o próprio senador ressaltou, a presença do Exército é a única presença do Estado. Mas o senhor é a favor ou contra o projeto do César Borges? Não, nós temos a posição do comandante do Exército é que diante da situação que nós vivemos na fronteira, onde em muitos locais o Exército é a única presença do Estado, esse projeto tem que ser analisado com muito carinho e talvez seja conveniente que nós tenhamos regulado esse poder de polícia para que nós possamos atuar amparados legalmente. General, assim mesmo, o projeto ele contempla funções subsidiárias na faixa de fronteira, trabalhando em conjunto com a Polícia Federal. A ideia é que se estabeleça essa integração, salvo em regiões muito isoladas, aí então o Exército atuaria isoladamente com o poder de polícia. Bom, eu gostaria de levantar uma questão no próximo bloco, porque a gente vai ter que ir para o intervalo, sobre a questão nuclear. O Brasil, durante o regime militar, construiu o Angra 1 e Angra 2, desenvolveu aí uma tecnologia nuclear e existe a polêmica se devemos ou não ter a bomba atômica, ou pelo menos a tecnologia para podermos utilizar essa tecnologia para a construção de uma bomba atômica. Essa questão vai ser levantada no próximo bloco, nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Doutrinariamente. E depois... Como polícia, alguém está deixando de trabalhar. Só falar também da questão da... Estamos de volta com o debate nacional, hoje discutindo o futuro das nossas Forças Armadas. Eu falei no final do bloco anterior a respeito da questão nuclear. O Brasil desenvolveu aí uma tecnologia, principalmente a partir de Angra 1 e Angra 2. Os países que têm a bomba atômica tentam impedir que outros países detenham essa tecnologia, mas não falam em destruir a que eles têm. Ou seja, não querem que outros tenham, mas não falam em nenhum momento em destruir as bombas que eles têm em seus países. Então, eu gostaria que o coronel Araripe, lá no Rio de Janeiro, desse a sua opinião. O senhor é a favor da bomba atômica? O Brasil deveria ter sua bomba atômica? O Brasil não pode, nem precisa, nem deve ter bomba atômica. Agora, ele deve ter um desenvolvimento no ramo nuclear que, não digo hoje, nem amanhã, nem no horizonte previsível, mas quando as necessidades políticas se caracterizarem, ele tomar uma decisão soberana. Isso quer dizer o quê? Dar um desenvolvimento máximo, grande à energia nuclear, naturalmente com todos os elementos coercitivos que existem hoje da parte das grandes potências, mas dentro desses limites pode-se fazer muita coisa. E não pensar que nós vamos, mesmo que quiséssemos, não poderíamos fabricar um engenho nuclear. Coronel Cavanhari, as nossas Forças Armadas, como foi dito agora há pouco aqui, não são lá muito bem aparelhadas. Ter a bomba atômica é meio que você dizer que você está em igualdade de forças com um país mais poderoso. Mesmo assim, a gente sabe que a bomba atômica é a destruição do planeta e isso ninguém quer. Como é que o senhor vê essa questão? Bem, eu como é que se diz? Eu justifico, quer dizer, eu concordo com as palavras do coronel Araripe, que ele falou a respeito
de o Brasil não ter a arma nuclear. Nós temos de ver que o Brasil, quando tomou a decisão de renúncia à arma nuclear, foi pela Declaração de Iguaçu em 1985. E a formalização desta renúncia, juntamente com a Argentina, se deu a partir do Acordo de Guadalajara e culminou com o Acordo de Quadripartite. E por esse acordo, então, as duas principais potências sul-americanas concordavam em renunciar à arma nuclear, à posse da arma nuclear. Agora, houve mais tarde, já no governo Fernando Henrique, a adesão do Brasil ao TNP. Na minha opinião pessoal, eu creio que o Brasil deveria aderir desde que alcançasse alguma contrapartida, né, em benefícios pela renúncia definitiva à arma nuclear no marco do TNP, do Tratado de Não Proscrição de Não Proliferação Nuclear. Isso que devia ter acontecido, mas não houve, não ocorreu. Agora, pensando no futuro, eu concordo com o Coronel Ari, porque nós temos que desenvolver ao máximo a nossa capacidade na tecnologia nuclear. Isso nós já temos algum desenvolvimento, principalmente no campo do ciclo do combustível. E temos algum desenvolvimento também na questão dos reatores nucleares, na questão de construção de reatores nucleares. O que está nos faltando agora é usarmos essa tecnologia nuclear, não necessariamente para produzir um artefato nuclear, mas para produzir algo que nós podemos deter, que é o submarino nuclear, que eu sou favorável. O submarino nuclear, quer dizer, não é uma arma nuclear, é um vetor que é a propulsão nuclear. Isso nós podemos ter. Até agora houve um atraso de mais de 20 anos para se chegar a esse submarino nuclear. Qual é a vantagem dele para nós? É que nós temos responsabilidade no Atlântico Sul. É claro que a nossa presença no Atlântico Sul é uma presença pequena, mas é uma presença porque nós temos 8 mil quilômetros de litoral. Então, nós temos uma faixa marítima muito grande e precisaríamos ter meios suficientes para termos essa presença naval significativa. O submarino nuclear é óbvio, se fizermos uma comparação com o submarino movido a diesel elétrico, como é o caso do submarino de propulsão clássica, o submarino nuclear apresenta inúmeras vantagens, desde a profundidade alcançada até a autonomia de operacional que ele possui. Quer dizer, nesse caso, nós podemos desenvolver a tecnologia nuclear para fins militares, para a produção de vetores. É o caso do submarino nuclear. Senador, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia do governo Lula criou uma grande polêmica aí ao defender a bomba atômica, o direito do Brasil ter a bomba atômica. Essa não é a posição do PSB, né? Não, não é a posição do PSB e nós consideramos que a tecnologia nuclear mesmo para fins energéticos, me parece que não seja matriz para o nosso país. Nós temos um país de dimensão continental, tropical, com um teor de umidade, de energia solar fantástica. Nós já temos experiência com a produção de biomassa, nós temos energia hidráulica, então nós temos amplas possibilidades de nos tornar autossuficientes em energias, mesmo sem usar o nuclear. Eu acho que o Brasil renunciou definitivamente o desenvolvimento e a participação em qualquer disputa bélica. Então, me parece que já encerramos esse capítulo. O que nós temos que desenvolver, tecnologia para fins pacíficos, para transformar em melhoria de vida para a sociedade brasileira. Eu acho que esse é o ponto de vista do PSB em relação a essa questão. Não há um risco a gente ficar refém das grandes potências? Ô, Florestan, sim. Eu faço aí um ligeiro, não é um reparo no que o senador falou. Eu só gostaria de dizer o seguinte: nós renunciamos ao uso da arma nuclear, da arma de destruição em massa. Isso que nós renunciamos. Mas nós não renunciamos ao uso que possa ter a tecnologia nuclear para fins militares que não seja para arma de destruição em massa, que é o caso da arma nuclear. Por exemplo, se nós desenvolvemos a tecnologia nuclear para chegarmos ao submarino nuclear, nós fugimos ao compromisso, quer dizer, nós estamos longe ao compromisso assumido, que é a renúncia à arma nuclear. Nós não podemos confundir propulsão nuclear, que será dotado ou um navio de superfície de guerra, ou um submarino
os reatores nucleares, isso que não, com a propulsão nuclear. Não podemos confundir propulsão nuclear com artefato nuclear, que é o objeto principal no que diz respeito à arma de destruição em massa. General, você acha que a gente pode ficar refém aí, um minutinho só, senador, dos países que detêm a bomba atômica, se nós não tivermos pelo menos o controle da tecnologia? Olha, essa é uma discussão política, decisão de governo, e está fora da minha alçada discutir. A única coisa que eu acho que é inevitável é a utilização dos conhecimentos da pesquisa nuclear, da tecnologia nuclear para fins pacíficos e, como colocou o Coronel Cavanhaque, como vetores de produção de deslocamento. Eu acho que é perfeitamente válido, até porque o projeto da Marinha de construção do submarino nuclear já tem várias colaborações efetivas no campo civil, seja na medicina, seja na agricultura, e isso é altamente saudável. Eu acho que faz parte do contexto de modernidade. Agora, a decisão de possuir ou não arma nuclear é uma decisão política, decisão de governo, e eu não me cabe discutir isso. O senador estava querendo responder. Eu queria fazer uma colocação, porque hoje as guerras, elas já não são como antes. Ninguém conhece o inimigo. Né? Guerras tecnológicas à distância. Não, e o inimigo é oculto, não é? O inimigo surge em qualquer lugar. Então, eu acho que uma das vocações das nossas Forças Armadas é se preparar para a paz, não só dentro do nosso país, mas fora do país. Eu acho que nós temos, inclusive, algumas belas experiências, né, no Timor-Leste. A presença lá do nosso exército foi fundamental, foi decisivo. E nós podemos nos aprimorar. Então, o senhor é a favor, por exemplo, de ter mandado tropas para o Haiti? O Brasil deveria estar participando para a reconstrução, para a paz, eu acho que o Brasil tem que estar presente e tem essa experiência. O Brasil tem uma longa tradição, nossas Forças Armadas têm uma longa tradição de paz. O Brasil tinha uma longa tradição também, senador, de produzir algumas armas bélicas. O Brasil produziu durante os anos 70 e conseguiu até muito dinheiro com as exportações de tanques e de lançadores de mísseis. E essa tecnologia, de repente, desapareceu. Essa indústria se enfraqueceu. Eu queria saber do Coronel Araripe por que a indústria bélica nacional perdeu espaço no mercado internacional. Me parece que a indústria bélica, para se desenvolver e atingir níveis tecnológicos que lhe permitam serem realmente um instrumento de guerra, de defesa, elas têm que ter exportação. Quer dizer, elas têm que estar presentes no mercado internacional e competir com armas semelhantes fornecidas por outros países. Nós, na década de 70, estivemos nessas condições com os foguetes da Vibras e os veículos blindados da Ingesa. O mercado foi um mercado extremamente competitivo, mas o Brasil conseguiu se firmar nele e vender os produtos a um preço bastante razoável, competitivo, e a qualidade provada em campos de batalha. Mas o quadro mundial mudou e nós praticamente fomos alijados desse mercado, e podemos dizer que hoje o nosso exército, que não tem capacidade para absorver nada desses engenhos modernos e caríssimos, vê-se privado disso, porque a opção de comprar, particularmente na quadra em que nós estamos, é inexequível. Então, a presença do Brasil no mercado internacional de armamento é um objetivo nacional, me parece, que deva ser perseguido, não para ser atingido hoje, que não é possível, mas num futuro próximo. Isso quer dizer desenvolvimento tecnológico com aplicação eventual no armamento. Coronel Lebar, o senhor acha que o fato de ter ocorrido aí a redemocratização do país acabou diminuindo ou reduzindo os investimentos na indústria bélica, que teve investimentos grandes na década de 70? Não. A redemocratização não teve não causou nada na indústria bélica brasileira.
o motivo principal por que houve essa retração é que nosso mercado é que retraiu, que grande parte do nosso mercado eram compradores árabes, né? E esses mercados, depois da Guerra do Golfo, então esses mercados praticamente desapareceram para os nossos produtos. Então aí é que está por que a nossa indústria bélica praticamente quase faliu. Ela não chegou a falir definitivamente, quer dizer, sobrou alguma coisa, como foi a Embraer e a Avibraz, e que hoje estão se recuperando, estão voltando a competir no mercado internacional. A Embraer com aeronaves de ataque leve, como é o caso do Super Tucano, e a Avibraz, além com o sistema Astro, que também está entrando que pretende entrar em associação na produção de aviões militares. Então, o que nós estamos vendo é o seguinte: o que houve, que prejudicou a indústria bélica brasileira, foi que desapareceu o mercado principal para o qual nós vendíamos nossos produtos, que era o mercado árabe. Agora, no Oriente Médio. Isso não quer dizer que não tenhamos condições de voltar a conquistar outros mercados. Nós temos condições de voltar a conquistar. E para isso, vamos ver o seguinte: quando a Embraer foi privatizada, a Embraer, a produção militar não decaiu, ao contrário, ela aumentou a produção militar. Quer dizer, ela investiu na produção militar, na produção da aeronáutica militar. Por quê? Porque ela encontrou mercado, existe mercado e está produzindo para esse mercado. General, com relação aí à questão do Brasil e dos projetos aeroespaciais, o senhor acha que nós estamos no caminho certo? Quer dizer, mesmo depois daquele acidente que ocorreu em Alcântara, no Maranhão, o senhor acha que o Brasil está no caminho certo? É importante fazer esse investimento? Isso aí já foi definido também como política de governo. O presidente da República já disse que vai retomar esse projeto, vai investir nesse projeto. E está dentro desse contexto que nós não podemos abandonar da busca da modernidade, né? Há determinados vetores de modernidade que nós não podemos nos furtar de sermos independentes em relação ao resto do mundo. E voltando ao material de emprego militar, eu queria acrescentar as observações muito pertinentes do Coronel Cavanhaque, que nós temos hoje no Ministério da Defesa estudos e preocupações com relação ao material de emprego militar e à revitalização da indústria de material de emprego militar no Brasil. E como ele disse, isso é perfeitamente viável, apesar de nós sabermos que é um mercado extremamente difícil, um mercado onde o material é muito sofisticado, muito caro, sofre uma evolução tecnológica quase que diária, mas é necessário e é importante que nós voltemos a ter uma certa independência na fabricação do material de emprego militar. E aí dava para discutir mais algumas horas com o nosso senador em relação ao que ele falou sobre a guerra à distância. Isso aí é extremamente discutível. A análise das guerras recentes não levam a esta conclusão. As guerras podem até começar à distância, mas a prova lá na guerra do Iraque é que agora a guerra está sendo combatida lá a todos os dias na rua e vários dos conflitos terroristas que aconteceram. O problema é a questão do terrorismo. Não é? Você vê, por exemplo, o ataque nas Torres Gêmeas foi inesperado. Agora, em Madrid, né, e isso se reproduz em todo o mundo. Não, isso é uma faceta da situação que foi criada no mundo. Mas as guerras, os conflitos recentes têm se desenvolvido com ações até bastante próximas às ações convencionais que caracterizaram os combates ao longo do tempo. É lógico que uma evolução tecnológica do armamento, a própria guerra do Iraque demonstrou o grande ato tecnológico que existia entre a tropa americana e a tropa do Iraque. Mas, na verdade, conflitos entre nações que não dispõem de tanta tecnologia, eles são conflitos aproximados e que acabam envolvendo até o combate corpo a corpo. Então, isso é extremamente discutível e nós aqui não vai dar tempo da gente discutir isso. Não, o terrorismo não ganha a guerra. Bom, eu antes de chamar o próximo intervalo, eu queria levantar aqui uma questão que vai ser respondida no próximo intervalo, que é a questão da corrupção. Hoje a gente abre os jornais e todo dia a gente vê aí
notícias de desvio de verbas públicas, de corrupção, e aí os saudosistas lembram do regime militar. Mas eu faço a pergunta, será que durante o regime militar isso também não ocorria? Nós vamos ter a resposta para essa questão depois do intervalo. Até já. Uma esquadrilha de avião, porque era a aeronáutica que estava lá. O Amapá, 40 e tantos navios, porque era marinho. Fumares, execução sumária com tiro na nuca. 200 milhões de dólares é o orçamento do Exército esse ano. 200 milhões de dólares é o nosso orçamento esse ano. Quantos? Estamos de volta com o debate nacional discutindo os novos desafios para as nossas Forças Armadas. Eu, no bloco anterior, terminei o bloco falando aí da questão da corrupção, do desvio de verbas e os saudosistas que, quando veem essas notícias, escutam essas notícias, acabam lembrando do regime militar e acham que naquele período a coisa não era dessa maneira. Senador Capiberibe, o senhor que foi governador do Amapá, existe uma diferença mesmo nessa questão? Durante o regime militar não havia corrupção e nem desvio de verbas? Havia corrupção, não havia informação, porque havia censura. Mesmo a corrupção era censurada. O problema da corrupção no país, e acho que vem do Império, é que o Brasil é um país autocrático. O Brasil não tem, a sociedade não controla o Estado. O Estado brasileiro não se republicanizou ao longo desses anos. E nesse aspecto eu tenho trabalhado e tenho alguns projetos que me parece que facilitam, ou que criam oportunidade para a sociedade controlar o Estado. Passamos o século XX incorporando pouca gente, né, no controle do Estado, ou até introduzindo pouca gente nas atividades econômicas, ou seja, nós melhoramos um pouco. O potencial do Brasil é imenso, mas nós continuamos com uma sociedade cuja renda é extremamente concentrada, porque o Estado é que promove essa permanente transferência de renda dos pobres para os ricos. Nós temos dificuldade na ponta da arrecadação, onde há privilégio, aos que não pagam imposto. Tem outro na ponta da aplicação do recurso, que é o desvio. Então, hoje nós temos um instrumento tecnológico capaz de melhorar enormemente o controle tanto da receita do Estado quanto da aplicação do recurso, e essa experiência nós estamos vivendo hoje no Ministério da Ciência e Tecnologia. Quem tiver disposto pode acessar no site do Ministério, é www.mct.gov.br, o projeto de transparência. Nós vamos encontrar no Ministério da Ciência e Tecnologia todas as despesas, os empenhos de todas as despesas, com a especificação do produto, com o beneficiário do valor recebido, com as quantidades. Então, essa é uma maneira que poderá permitir, à medida que a sociedade construa essa cultura do controle do Estado e principalmente a cultura da informação, de controlar definitivamente o Estado. Fora isso, eu não vejo muita perspectiva, que na ditadura tinha corrupção, na democracia também, só que na democracia as denúncias ocorrem com muito mais frequência, porque a imprensa, os jornalistas estão sempre mais dispostos a pesquisar, a ir fundo nas suas investigações, e não há cerceamento. Portanto, eu acho que nesse campo eu poderia citar, para finalizar, no Amapá, o Amapá, Roraima e Rondônia, os três estados, um governado pela Marinha, outro pela Aeronáutica, outro pelo Exército. O governado pelo Exército foi Rondônia. No final da ditadura, Rondônia tinha um parque de máquina, de tratores gigantesco. Roraima tinha uma esquadrilha de aviões, que até hoje ainda tem 20 e tantos aviões. E o Amapá tinha uma frota de barcos de 40 e tantas embarcações que não serviram para nada. Coronel Araripe, o senhor concorda? O senhor acha que no período do regime militar também ocorreu problemas aí de desvio de verba, de corrupção? Eu acho extremamente difícil e até um tanto ocioso uma comparação. Uma vez que hoje nós temos
transparência. E na época dos governos dos presidentes militares, essa transparência era ocasional, digamos assim. Agora, a corrupção no país, eu me lembro de uma caricatura do Ângelo Agostini, na época do Floriano Peixoto, o marechal, que era um homem absolutamente honrado. E ele sentado à porta do Tesouro, tomando conta com um espadagão, e os homens de indústrias, os empresários, os comerciantes, a jogarem sacos de dinheiro pela janela. Então a corrupção é uma instituição antiga no Brasil e nós só temos uma maneira de combatê-la, que é através da transparência, isso não há dúvida nenhuma. Uhum. Bom, eu agora queria levantar a questão da carreira militar. Eu queria saber do Coronel Cavanhari se a carreira militar hoje é uma boa opção para o jovem, como foi no passado. Eu lembrei aqui, até antes de começar o programa, que a classe média, mesmo a classe mais pobre, via na carreira militar um caminho seguro de desenvolvimento não só intelectual, mas também financeiro. O senhor acha que hoje a carreira militar ainda é uma boa opção para os jovens? Não há dúvida que é uma boa opção. Nós não podemos confundir a carreira em si com a situação dos salários no Estado brasileiro. No Estado brasileiro nós temos uma bagunça salarial, né? Nós temos carreiras protegidas, de certo modo, por melhores salários, né? E carreiras que começam com R$1.000, R$2.000, e carreiras que já começam com R$10.000, R$7.000. Isso nós observamos dentro do Estado brasileiro. Então, isso aí que não pode ser considerado como um fator determinante se existem as vocações militares ou não. O que nós temos de ver é o seguinte, quer dizer, a carreira militar exige muito da pessoa que, de certo modo, que esteja vocacionado para ela. Porque se ele não estiver vocacionado, ele vai ser um eterno sofredor. Então, esse é o primeiro ponto que tem de ser levantado. E segundo, é uma boa carreira, não há dúvida. É uma carreira que eu diria que vale a pena seguir essa carreira, e ela está aberta para qualquer cidadão, seja o pobre, ou de classe média, ou de outra classe qualquer. O que nós temos de ver é o seguinte, que não há muito estímulo à carreira militar, por culpa até da situação que nós vivemos hoje. Não é em virtude da ditadura militar, do passado militar na ditadura, não é nada disso que está interferindo nisso. Eu diria até que a procura pela carreira militar, de certo modo, está até aumentando. Eu queria saber do general Augusto, hoje nós temos cerca de 200.000 homens. Qual o número ideal para o Exército Brasileiro garantir aí as suas funções da garantia da defesa do país? Eu não gostaria de falar em quantidade numérica. Eu acho que nós devemos partir para a qualidade. Eu acho que quantidade não é significativo no problema. O problema aí é qualidade. Qualidade de material, qualidade do adestramento, a capacidade de atuar em qualquer ponto do país, né? O conceito moderno de projeção de poder. Isso tudo é que tem que ser considerado quando nós analisamos uma Força Armada hoje. E a quantidade de homens não é significativa. Agora, sob o ponto de vista do atrativo da carreira, eu vou dar um dado aqui, as observações feitas pelo Coronel Cavanhari são todas elas pertinentes. A carreira continua a ser bastante atrativa, até porque o que ele colocou sobre a igualdade de oportunidades é uma característica da carreira militar. Nós não fazemos qualquer diferença de raça, cor, credo, a origem de cada um de nós não é levada em conta na progressão da carreira. E tenho certeza que aqueles que são vocacionados é uma carreira que realiza, né? Que ele chega ao final da carreira realizado profissionalmente. E do ponto de vista de procura da carreira... Existe um estigma por parte da sociedade civil? Não, ao contrário. Eu acho que as próprias pesquisas de opinião nos colocaram aí na última pesquisa realizada a pedido do Ministério Público pelo IBOP, nos colocou com 73% de aprovação, imediatamente atrás da Igreja Católica, que teve 74%, e considerando que a Amazônia não foi pesquisada, nós chegamos à conclusão que nós poderíamos até chegar em primeiro lugar nessa pesquisa. E como dado numérico,
a procura pela carreira pode ser avaliada pelo número de candidatos que nós temos. Por exemplo, a Escola de Sargento das Armas, que funciona em Três Corações, e que forma o sargento da linha bélica, nós temos para 800 vagas 70 e poucos mil candidatos, 74 mil candidatos. Para a Escola Preparatória de Cadetes em Campinas, para cerca de 500 vagas, nós temos em torno de 15 mil candidatos. Então, e para as outras escolas de formação do Exército, a relação candidato-vaga é bastante expressiva. Então, me parece que a profissão militar ainda é compensadora. Agora, é uma profissão de sacrifício, tem algumas peculiaridades e exige esse detalhe da vocação. Senador, o Brasil vem aí há muito tempo querendo ter um lugar na ONU com relação ao Conselho de Segurança. Qual a importância do Brasil ter esse assento na ONU? Olha, eu acho que os especialistas que nos cercam aqui poderão dar uma resposta muito mais profunda do que eu vou dar. Eu acho que o Brasil, pela sua importância econômica, o Brasil está entre as 10 economias do mundo, pela sua população, nós temos mais de 170 milhões de habitantes, e o Brasil passa a ter uma importância muito grande na América Latina como um todo. Então, é evidente que essa reivindicação que é histórica do Brasil de ter um assento no Conselho das Nações Unidas, no Conselho de Segurança, me parece fundamental para que nos projete numa outra área que eu acho fundamental, na disputa econômica. Nesse aspecto, um assento do Brasil no Conselho de Segurança ampliaria as nossas relações econômicas, porque a questão nossa, já que nós renunciamos à disputa bélica, eu acho que isso, não sei se os especialistas aqui do Exército concordam comigo, mas eu tenho entendido que nós estamos fora das disputas bélicas. O que nos motiva nesse momento é buscar ampliar nossa inserção econômica em busca de responder às imensas dificuldades sociais que nós vivemos no nosso país. Como é que o senhor vê essa questão, Coronel Cavanhaque? Bem, o Brasil se apresenta tem se apresentado como candidato a uma vaga no Conselho de Segurança como membro permanente com direito a veto, apresentando uma série de credenciais. Acontece que se nós examinarmos essas credenciais apresentadas para o Brasil, nós vamos ver que essas credenciais também são apresentadas pela Costa Rica, como são apresentadas até hoje pelo Timor-Leste. O que, para ser membro do Conselho de Segurança, com o poder de veto, para exercer o poder de veto, o país tem de ser reconhecido como grande potência regional. Isto. E para ser reconhecido como grande potência regional, ele tem de ter, não basta lhe dizer que é uma grande potência, ele tem de ser reconhecido pelos bons caninos que eles têm, isto é, pela boa capacidade militar que ele tem. Um país para participar do Conselho de Segurança, como membro permanente, tem de ter a capacidade militar em prontidão para ser usada como forças de interposição de paz. Um país que não tem essas condições para ser empregado como força de interposição de paz nos conflitos internacionais, quando esses conflitos passam a ser administrados pelo Conselho de Segurança da ONU, obviamente esse país não tem condições de ser membro permanente do Conselho de Segurança. Nós vemos hoje, por exemplo, apenas 2 países, além das grandes potências já reconhecidas, nós temos 2 países que, embora ainda não sejam reconhecidas como grandes potências, são 2 países que estão se apresentando nos conflitos internacionais, assumindo compromissos da ONU como forças de interposição. Isto é o caso da Austrália e do Canadá. Esses 2 países têm condições para ser reconhecidos como membros permanentes do Conselho de Segurança. O Brasil não. O Brasil tem fugido do desempenho dessas missões, que são as missões mais difíceis para o estabelecimento da paz nas regiões de conflito. Uma Índia não recusa um papel dessa natureza, como não recusa uma China, como não recusa qualquer país, que embora não seja ainda reconhecida como grande potência, como é o caso da Índia, que ainda não é uma grande potência regional, mas poderá vir a ser em breve,
A Índia jamais recusará um papel dessa natureza. Nós temos recusado. Então, nós não temos condições de assumir os riscos que um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU tem de assumir. Eu queria fazer uma colocação, porque o Brasil tem uma longa tradição de paz. E os dois países citados, tanto o Canadá como a Austrália, eles são alinhados aos Estados Unidos e não à ONU. As ações que eles, é o que me parece, as ações que eles estão sempre dispostos a desenvolver junto com os americanos. Não concordo com o senhor, não. O caso do Iraque, a Austrália esteve presente no Timor-Leste como força de interposição, de paz. A Austrália está agora no Iraque também como força de interposição. Aliás, no Afeganistão, como força de interposição. Que é um conflito legitimado pela ONU, pelo Conselho de Segurança da ONU. Não é apenas os conflitos, não são apenas os conflitos administrados pelo Conselho de Segurança, mas os conflitos legitimados pelo Conselho de Segurança, como foi a Primeira Guerra do Golfo e como foi a Guerra do Afeganistão e como foi a Guerra de Kosovo. Concluindo, senador, rapidamente. Não, o que eu coloco é que esse alinhamento, e o Brasil não entraria no Conselho de Segurança da ONU para alinhar-se à potência hegemônica, seja europeia, seja americana. Eu acho que... Mas não é esse o caso. Ele não está se alinhando à potência hegemônica. Ele está assumindo um compromisso no marco da ONU. Ele está assumindo um compromisso dentro do Conselho de Segurança. Quer dizer, desde que o Conselho de Segurança... Inclusive, não, claro, se o Conselho de Segurança... Se o Conselho de Segurança chegar à decisão de que aquele conflito tende a haver intervenção da ONU, obviamente haverá forças que deverão ser empregadas para cumprir a determinação do Conselho de Segurança. E essas forças a serem empregadas não são apenas forças de manutenção da paz, são forças de interposição, forças que vão impor a paz numa área conflitiva. E depois é que surgir e serão empregadas as forças de manutenção da paz, que vão apenas administrar aquela segurança estabelecida para que ali se resolva o problema entre as partes envolvidas. Eu queria que o general respondesse rapidinho, porque o nosso tempo está acabando. Os militares, em vários momentos da história do Brasil, acabaram fazendo intervenções na área política. Existe essa possibilidade no futuro próximo? De que maneira? Nós não pensamos nisso. Eu acho que nós somos apolíticos, apartidários e estamos preparados para nos manter nessa situação e garantir o Estado Democrático de Direito. Tá certo. Bom, queria agradecer a presença de todos aqui nesse debate. Nós vamos ficando por aqui. Na próxima quarta-feira estaremos discutindo os assentamentos de terra e os caminhos da reforma agrária no Brasil. Até lá e uma boa noite para você.